Se você tem dificuldades para desacelerar, se sente constantemente estressado e raramente usufrui de momentos de paz, eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que você não está sozinho, e a segunda é que no vídeo de hoje irei te mostrar várias dicas para alcançar a quietude, te levando a ter uma vida com mais calma, uma vida com pensamentos mais claros, uma vida mais produtiva, uma vida que você vai tomar melhores decisões e lidar melhor com aqueles momentos de tensão que todos nós temos. Eu te espero no vídeo, hein? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Synthesized Book. O livro de hoje se chama Quietude é a Chave, de Ryan Holiday. Para vocês entenderem primeiro o que é a quietude é aquela paz interior, aquela alegria genuína que a gente sente em momentos normais, quando a gente está com a nossa família, quando a gente está em meio à natureza, quando a gente está deitado na nossa cama e sente uma paz, uma quietude, uma sensação muito boa. Eu tenho certeza que todos vocês já sentiram, mas também tenho certeza que todos nós na verdade, precisamos sentir mais isso, precisamos ter mais momentos de quietude. Inclusive, tem uma frase de Blaise Pascal que fala exatamente isso. Os maiores problemas da humanidade nascem da incapacidade de um homem ficar em paz em seu aposento. Os maiores problemas da humanidade nascem da incapacidade de um homem ficar em paz em um aposento. O que isso quer dizer? Os nossos maiores problemas nascem da nossa incapacidade de ter uma tarde inteira sem fazer nada. De ter uma noite que a gente não vai sair, que a gente não vai pedir nada para comer, que a gente não vai ver um filme e ficar simplesmente parado com os nossos pensamentos. É basicamente a nossa incapacidade de ficar com os nossos pensamentos e de lidar com os nossos próprios pensamentos. A gente ouve muitas vezes a frase, já ouvi várias vezes, inclusive de vários professores meus: mente vazia é oficina do diabo. Você já ouviu isso com certeza, né? Cara, onde a gente está nos levando? Se a gente não consegue ficar em paz com a nossa própria cabeça, em um momento de paz no nosso próprio quarto, a gente vai ficar em paz quando? A gente só vai ter paz quando a gente tiver problema na nossa cabeça, quando a cabeça estiver cheia de coisas para resolver? Não. E a quietude é exatamente isso, a gente conseguir achar momentos bons, momentos de recarregar energia, sozinhos, em paz, no nosso quarto, em ambientes tranquilos, em meio à natureza. Tá, mas Pedro, legal, muito legal isso que tu tá falando, mas como é que a gente consegue isso? A gente consegue isso com base em 3 domínios principais. A quietude se dá em uma trindade, que é a mente, o espírito e o corpo. O que eu quero que vocês entendam é, os 3 se completam. Ninguém nunca vai ter uma quietude completa com uma quietude na mente, uma quietude no espírito, mas sem quietude no corpo. Ou o contrário, sem quietude na mente, mas com o espírito e o corpo saudáveis. É o que mais ou menos e muitas vezes acontece com a gente. A nossa mente está no nosso principal problema está na nossa mente e na nossa incapacidade de lidar com ela. Então vamos falar mais especificamente sobre a mente. O primeiro domínio então é a mente. E o que isso quer dizer? A gente tem muitos problemas em viver o momento presente, em se desligar dos nossos pensamentos, em desacelerar os nossos próprios pensamentos. No Poder do Agora, que é inclusive o livro que está aqui, eu falei muito sobre isso. Os maiores problemas do homem estão na incapacidade dele de parar de pensar, na incapacidade de frear o pensamento. Então a gente está vivendo um momento muito bacana com pessoas que a gente ama, mas a gente não consegue viver aquele momento. Que a gente está sempre remoendo o passado ou vivendo o futuro. E para isso, a gente precisa de uma vez por todas diminuir um pouco os estímulos. A gente é bombardeado o tempo inteiro com informações que a gente não precisa. Você realmente precisa acordar e pegar o celular e responder as pessoas no Instagram logo que você acorda? Pense nisso. Ou você precisa, a primeira coisa que você faz quando você desce de manhã, você precisa ligar a TV para ver o jornal e as notícias? Pense nisso. Se for realmente urgente, realmente importante, as notícias vão chegar até você. Você não precisa ir atrás dela. É sempre assim, não é mesmo? As notícias realmente importantes sempre chegam até a gente. Você não precisa dar atenção ao seu ego de acreditar que você precisa ser a pessoa sempre mais bem informada. Que se eu não ver todas as atualizações do Instagram ou todas as notícias da guerra que está tendo agora, os meus amigos vão deixar de lado. Não, isso é seu ego falando. Se uma notícia for realmente muito importante, ela vai chegar até você e você não precisa ir atrás dela. Então, desacelerar esses estímulos é uma das primeiras coisas e uma das coisas mais importantes que a gente precisa fazer. Outra coisa, a gente precisa ter um diário. Isso é uma coisa sensacional que a gente precisa pensar. Muitas vezes a gente pensa que um diário é coisa de adolescente, principalmente de menina adolescente, né? Mas não, é comprovado
quando a gente chega de noite, um diário de noite especificamente bom por isso, e coloca todos os nossos pensamentos, nosso dia foi bom ou ruim, o que aconteceu, o que a gente faria de melhor, o que está nos incomodando, é mais ou menos como se a gente pegasse tudo o que nos incomoda com a mão e levasse até uma folha de papel e deixasse lá. A gente vai ter uma noite de sono mais tranquila. Além de outro benefício, que passado um mês, passado uma semana, ou 3 dias, ou um mês, o tempo que você quiser, se a gente for acessar esses pensamentos, essas palavras de novo, a gente vai conseguir ter uma visão em perspectiva e conseguir solucionar muitos problemas. Porque a pessoa que vai estar lendo isso não vai ser a pessoa que vai ter os mesmos pensamentos, vai ser uma pessoa possivelmente mais tranquila, vai ser uma pessoa com uma nova visão de mundo, que é você mesmo depois de 3 dias ou uma semana. Então esses são os benefícios do diário, e esse foi o primeiro domínio, o domínio da mente. O segundo domínio é o domínio do espírito, e a sua quietude mental vai ter vida curta se sua alma não estiver sentindo um vazio. E um exemplo que eu trago disso é o exemplo do Tiger Woods. Todo mundo conhece o Tiger Woods, que é um dos maiores jogadores da história do golfe, né? As pessoas chamam ele de o maior, inclusive. Cheio de títulos, cheio de troféus, um jogador extremamente rico, uma pessoa extremamente rica e bem-sucedida na sua carreira. Mas trazendo um pouco atrás da história do Tiger Woods, a gente começa a entender um pouco o porquê sua vida particular virou um escândalo com o andar do tempo. Tiger é filho do seu Woods, por assim dizer, e desde o início de sua vida, o seu Woods sempre foi muito apaixonado por golfe. E desde o início o Tiger via o pai jogar e ia junto com o pai quando ele jogava e começou a desenvolver um gosto pelo esporte. Mas, quando o menino começou a desenvolver esse gosto, o pai começou a treiná-lo, o pai começou a levar ele para o menino também jogar. Só que os treinamentos que o pai fazia, e o pai inclusive é ex-militar, o que explica também um pouco dos treinamentos, eram treinamentos extremos. O pai muitas vezes xingava o próprio filho, o pai trapaceava, o pai tentava distrair o filho, ou batendo palma, ou falando outras coisas enquanto o filho ia dar atacada, justamente para desestabilizar o filho e para calejar a mente do filho. Então era um treinamento de tortura, um treinamento de guerra para um filho jogar golfe. O resultado? Ninguém teve a mente mais blindada e a mente mais forte no circuito mundial de golfe que o Tiger Woods. Ele era muito forte mentalmente, era muito difícil distrair o Tiger Woods. Isso pode ter sido responsável por ele ter sido campeão muitas vezes, ou ter sido chamado, como o maior jogador de golfe de todos os tempos. Mas se você estuda um pouco a história do Tiger Woods, vai ver que ele era uma pessoa vazia. Ele não era feliz, ele muitas vezes foi vítima, foi visto em escândalos de trair a própria mulher, ele muitas vezes ele tratou mal os companheiros, ele achava que as pessoas deviam coisas a ele. E sabe por que isso acontecia, entre muitos outros fatores? Porque ele tinha uma ferida aberta muito grande com relação à infância e com relação ao pai. Fez muito bem para ele como jogador? Pode ter feito. Mas pergunta lá pro Tiger Woods se ele desejava tirar uns troféus dele para ele não ter sido submetido por um treinamento assim, um treinamento mais saudável, ter tido uma infância mais saudável, se ele trocava isso por ser uma pessoa mais feliz, se ele trocava troféus por ser uma pessoa mais feliz. Pergunta para ele o que ele preferia. Então, mesmo que esse treinamento de tortura, treinamento de guerra que o pai dele tenha feito com ele, transformou ele num campeão, pergunta pra ele se ele preferia ser um campeão ou ser uma pessoa mais feliz. E é justamente nisso que a gente entra. O Tiger Woods era uma pessoa fisicamente muito forte, mentalmente muito forte, mas o seu espírito era vazio, ele era uma pessoa vazia, ele não era feliz, ele não sabia realmente por que ele fazia aquilo. Ele era, entre aspas, uma máquina, e ele aprendeu a não olhar para os próprios sentimentos. Ele aprendeu a não valorizar o que ele sentia dentro de si mesmo. Isso trouxe vários problemas a nível pessoal e na vida pessoal dele. Então a gente tem que entender, a nível espiritual, que a gente tem que ter uma forte bússola moral. A gente tem que saber o tempo todo o que é certo, até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode. As pessoas podem oferecer rios de dinheiro e fama e glória para a gente fazer tal coisa, mas se for contra o nosso caráter, a gente não vai aceitar, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir dormir de noite. Nada paga uma pessoa reta, uma pessoa de caráter, uma pessoa que sabe que ela faz bem para a humanidade. Se a gente tiver boas virtudes, acima de tudo, as pessoas que a gente ama do nosso lado, ter bons relacionamentos, falar para as pessoas que a gente ama, a gente vai ter sempre o espírito em quietude. E é isso que a gente precisa prezar. E outra coisa, procure um psicólogo. Procure um psicólogo, porque muitas vezes, e muitas pessoas, inclusive eu, tem traumas na infância. Tem coisas que aconteceram na nossa infância que a gente leva até hoje na nossa vida e que explicam muitas coisas que acontecem, que a gente repete hoje em dia na nossa vida adulta e de maturidade. Se a gente não olhar para trás, para esses sentimentos que nos incomodam, a gente vai continuar sendo assombrados por eles.
A gente precisa aprender a lidar com isso. E nada melhor do que para aprender a lidar com sentimentos do que procurar um psicólogo, procurar pessoas que entendem, procurar um profissional da área. Isso com certeza vai te ajudar muito. E o terceiro domínio é o corpo. E de nada adianta a gente ter uma mente forte, a gente ter um espírito em paz e a gente maltratar o nosso corpo. Como que a gente maltrata o nosso corpo? Sendo um workaholic, trabalhando mais do que necessário, que acontece muitas vezes hoje em dia, nos privando de sono, não fazendo exercício físico, nos alimentando mal. Então de nada adianta a gente ter uma mente forte, um espírito forte, se o nosso corpo, que é a nossa maior representante na Terra, não está forte. Se a gente tem um corpo debilitado porque a gente não cuida dele. Então, cara, faça caminhadas. As pessoas, principalmente as pessoas orientais, chamam as caminhadas de meditação ativa. Que é quando o nosso corpo está ativo, a gente está caminhando, a nossa mente também não pode estar completamente desligada, porque senão a gente vai cair, vai tropeçar, mas a nossa mente está livre para pensar com criatividade. Existem estudos, inclusive, que mostram que as pessoas que caminham com frequência são mais criativas do que as outras. Porque a caminhada, principalmente em meio à natureza, e eu usufruo disso, todas as vezes que eu tenho um problema muito grande na minha vida, eu estou passando por uma fase difícil, eu saio para caminhar perto da minha casa, que é cheio de vistas bonitas. Isso me ajuda muito a clarear meus pensamentos e me trazer... Normalmente eu volto para casa muito melhor do que eu saí. Então tenha um hobby, faça coisas longe do seu trabalho que te façam feliz. Outras coisas, durmam bem, não se privem do sono, pelo amor de Deus. Não achem que vocês podem trabalhar até tarde todos os dias e acordar cedo todos os dias. O seu corpo vai cobrar o preço disso e o preço normalmente vai ser alto. Então cuide do seu corpo. Repetindo, de nada adianta a gente cuidar da nossa mente, cuidar do nosso espírito e nosso corpo ser fraco e não ser capaz de suportar o dia a dia. Então esses foram os 3 domínios, a chave para você alcançar a quietude, de um baita livro de Ryan Holiday. Inclusive o segundo livro que eu trago aqui, né? O primeiro tá aqui, que é o Ego é Seu Inimigo, que também é um baita livro do autor. Espero que vocês tenham gostado e se gostaram, curta, compartilhe, mande para os seus amigos e familiares. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Obrigado!